meninos, meninas, senhoras e senhores, rapazes, raposa, vocês estão bom? Eu sou Kim Martins, você está no Review Express. Hoje eu quero conversar sobre Osamu Tezuka e os seus principais mangás pro meu gosto. O Tezuka é considerado o pai do mangá moderno, muitos o chamam de deus dos mangás e hoje nós vamos descobrir o porquê. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora, porque se deixar para depois você esquece. Bem, o Tezuka é uma das figuras mais influentes da história dos quadrinhos mundiais. A obra dele é marcada por uma variedade enorme de temas, de personagens, e ele revolucionou a forma como o mangá era concebido e também consumido no Japão e também em todo o mundo, obviamente. O legado dele é importantíssimo porque ele foi muito pioneiro. Um dos primeiros mangakás a tratar de temas mais complexos, né? Colocando ali assuntos como vida, morte, ética, tecnologia. Ele começou a inserir esses elementos nas suas obras, assim como dramaticidade, elementos psicológicos, deixando a obra mais complexa, mais realista. Não tem como não falar da produtividade do Tezuka, um cara extremamente prolífico que criou centenas de histórias, de personagens, de diversos gêneros diferentes, desde ficção científica até drama histórico, como nós vamos ver nessa lista aqui hoje. Um cara que influenciou o mercado de uma forma fundamental, ele profissionalizou a coisa, ele ajudou a transformar a indústria do mangá no Japão numa indústria bilionária, né? Com certeza ele transcendeu as fronteiras do Japão e atingiu o globo inteiro. Então, hoje nessa lista aqui eu quero falar de alguns mangás do Tezuka que eu curto muito. Já adianto que as obras mais infanto-juvenis, como Astro Boy, como Kimba, A Princesa e o Cavaleiro, não me agradam muito, tá? Eu prefiro mais os quadrinhos mais adultos dele. E é deles que eu quero falar hoje aqui. Eu trouxe uma lista aqui com 5 títulos do Tezuka. 5 tijolões aqui. Tem títulos aqui da JBC, da Veneta e da Pipoca Nanquim. Então, quero começar, não tá em ordem de preferência, tá? Apenas citando com Recado a Adolf. Esse aqui, publicado pela editora Pipoca Nanquim, em 2 volumes. No Brasil havia sido publicado anteriormente pela editora Conrad. E a Pipoca Nanquim trouxe nessa nova roupagem, que tá lindona. E já tem resenha dela aqui no canal, tá? Vou deixar linkado aí pra você. Esse aqui é um dos trabalhos mais aclamados e também mais complexos do Tezuka. Ele foi publicado originalmente em 85 e aborda um tema bem delicado e também relevante, que é a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser uma obra que lida com um período histórico bem triste, bem sombrio, o Tezuka consegue criar uma narrativa envolvente e bem emocionante, que vai nos levar a refletir ali sobre os horrores da guerra, as consequências de ideologias extremas. Mas o que torna esse quadrinho tão especial? Bom, ele tem uma história bem complexa e bem multifacetada. Ela é uma crítica muito forte ao totalitarismo e é uma obra temporal. Ao invés de se concentrar em um único ponto de vista, o Tezuka apresenta a história através de diferentes personagens, cada um com suas próprias motivações, seus próprios dilemas e tal. Ele não poupa críticas ao nazismo e também ao militarismo, colocando ali os horrores do regime nazista e as consequências da guerra para a humanidade. E apesar de ser um quadrinho ambientado ali entre os anos 30 e 40, ele continua relevante até o dia de hoje, porque os temas abordados aqui, como xenofobia, o extremismo político, até o racismo, né, são questões que, cara, infelizmente assombram a sociedade até hoje. Então, se você quer conhecer uma obra-prima do Tezuka, Recado a Adolf é um gibizaço. Seguindo a nossa lista, eu vou pegar esse aqui, ó. Se fala Mu, apesar de estar escrito MW. Mu, Psicopatia Profana. Isso aqui é uma imersão sombria na psicologia humana. Também publicado aqui no Brasil
pela editora Pipoca e Nanquim, nesse volumão aqui, nesse tarugão. Bem, isso aqui é um quadrinho que meio que desafia os limites do mangá, porque ele vai adentrar num território psicológico muito complexo assim nos termos morais da coisa, sabe? Ele é moralmente complexo. Ele foi publicado originalmente em 76 e vai te apresentar aqui um protagonista bizarro, muito perturbador, numa trama que explora sempre os abismos da mente humana. A história vai girar em torno do Mikio Yuki, que é um jovem aparentemente normal, tá? Mas, cara, ele esconde uma personalidade maluca, muito psicopática. Ele usa meio que uma máscara, né? De charme, ele é um cara bonito e tal, mas por trás disso ele arquiteta uma série de crimes cruéis, revelando uma mente doentia, uma mente muito obsessiva. Aqui, cara, o Tezuka ele vai te convidar a acompanhar uma mente torturadora desse protagonista, e aí vai explorar, como diz no próprio subtítulo aqui, a psicopatia profana dele, mas também as consequências dos seus atos. Bom, por que eu estou indicando esse quadrinho? Bom, primeiramente porque eu adoro obras que exploram a profundeza da mente humana, e você vai ter muito disso aqui. Tezuka vai ter se fosse um estudo detalhado da mente desse cara, desvendando ali os mecanismos que levam ele a cometer atos tão cruéis, e também te leva à reflexão da natureza do mal, a fragilidade da mente humana. Isso são coisas que me atraem. Se você curte aquele clima claustrofóbico, aquela atmosfera tensa, você vai curtir, porque a narrativa aqui é toda construída de forma a criar essa atmosfera, esse clima de suspense, essa tensão constante. Além de ter aqui crítica social também, né? Por ser um thriller psicológico, ele critica a sociedade contundentemente, ele vai abordar aqui alienação social, tem muita coisa de violência urbana, como as instituições são frágeis. Então é uma faceta diferente do Tezuka aqui, não tem nada a ver com Fênix, com Astro Boy, não, aqui é um negócio muito mais sério, muito mais pesado. Minha terceira indicação é esse gibizaço aqui, ó, Ayako. Isso aqui é uma verdadeira tragédia familiar que vai explorar também a natureza humana. Aqui, cara, ele vai adentrar ali no território da literatura universal. Isso aqui foi uma trilogia que a editora Veneta, cadê o logo deles? Aqui em cima, compilou nesse volumão aqui de quase 800 páginas, capa dura, sensacional acabamento. Foi publicado originalmente em 72 e esse gibi vai de verdade mergulhar de cabeça na alma humana. Vai explorar temas como ambição, a traição, o amor e busca por identidade. Ela tem uma trama bem complexa também, bem envolvente. A história vai se girar em torno da família Tenge, que são aristocratas, né? Tem muita posse. E após a Segunda Guerra Mundial, ela se vê envolta ali em uma série de acontecimentos bem trágicos. Então, Jiro Tenge, que é o filho dessa família, é um jovem misterioso, ele chega e ele vai desencadear ali uma série de eventos que, cara, vão expor o lado terrível, uma das faces mais sombrias da natureza humana. Mas o Tezuka, ele tem uma maestria narrativa genial, né? E aí ele consegue construir personagens muito bem construídos, muito complexos, também muito multifacetados, e eles vão transformar ao longo da trama, revelando as verdadeiras intenções de cada um. Aqui é mais uma obra em que vai ter exploração da mente humana. O Tezuka ele não tem medo de adentrar nesse território aí, ele revela as coisas mais obscuras, as motivações mais sinistras dos seres humanos. Eu diria que esse gibi aqui, cara, é um verdadeiro estudo de caráter que vai questionar suas próprias ações, seus próprios valores. Também tem um estilo visual muito marcante, aquele traço característico do Tezuka, que parece fofinho e tal, mas ele dá uma aliviada no peso do assunto, né? Então se você é fã desse tipo de assunto, que pode te emocionar, que pode te trazer pensamentos sobre a mente humana, isso aqui é uma obra-prima, tá? Talvez seja
o meu quadrinho favorito dele. É uma jornada muito emocionante, muito profunda. Então, se você quer uma leitura que te marque aí, que te faça pensar, Ayako é uma escolha perfeita. O próximo da nossa lista é a série Buda, que a JBC publicou aqui no Brasil em 7 volumes. Série essa que também já havia sido publicado anteriormente pela Conrad. Publicada originalmente também em 72, vai acompanhar a jornada do Siddhartha Gautama, desde seu nascimento até a iluminação dele, oferecendo uma visão bem interessante, até bem humana, de um dos personagens mais famosos aí da nossa história. É uma jornada épica e bem inspiradora, porque ele consegue nos conduzir por essa jornada que vai abranger, todos os luxos que o Siddhartha tinha ali na sua vida palaciana, até as dificuldades de quando ele abriu mão de tudo isso. Aqui nós vamos acompanhar o Siddhartha na sua busca por respostas, testemunhando a sua evolução espiritual e a sua crescente compaixão pelos sofrimentos do mundo. Então, algumas qualidades bem interessantes desse quadrinho é porque vai abordar a imagem humana do Buda, vai ter uma crítica social bem sutil ali, né? Porque ele vai retratar a Índia antiga e ele vai abordar, obviamente, temas de desigualdade social, né? A rigidez do sistema de castas e também a importância da compaixão. Se você quer conhecer mais sobre a vida do Siddhartha, é bem legal acompanhar essa biografia em quadrinhos. Com certeza vai te fazer ter mais conhecimento sobre essa religião, sobre essa cultura e também nos inspirar a buscar compaixão, sabedoria e outras coisas do tipo. E para fechar nossa lista, mais um quadrinho que a JBC ainda está publicando. Aliás, esqueci de falar, Buda se completa em 8 volumes, tá? E Fênix em 7 volumes. Vale lembrar que é uma obra que ainda não, né? Uma obra que não teve final. Tezuka faleceu antes de terminar, mas como ela é uma série de histórias fechadas, então é tranquilo. Esse quadrinho tem resenha aqui no canal, o primeiro volume, vou deixar linkado aí também. Isso aqui é mais uma jornada épica que vai explorar temas profundos, vida, morte, reencarnação, a natureza do universo. É uma saga atemporal em que a Fênix vai estar ali costurando todas as histórias, né? Ele vai nos apresentar esse pássaro como uma criatura imortal que renasce das cinzas e assim ela vai testemunhando a história da humanidade em seus diversos renascimentos, né? A Fênix é um pássaro que tem a vida eterna, ele vai renascendo, e aí vai testemunhando a história da humanidade. A história vai se desenrolar em diversas épocas e culturas, desde a pré-história até um futuro muito distante, e a cada renascimento a Fênix ela vai vivendo novas experiências e nos proporcionando uma visão assim, digamos que panorâmica da evolução ou da involução da humanidade e dos desafios que nós enfrentamos. Aqui, mais uma vez, o Tezuka vai explorar a condição humana. A Fênix vai ser um veículo para explorar as questões da existência humana. Significado da vida, morte, amor, o ódio, busca por felicidade. Sempre isso regado, com uma narrativa muito rica, muito complexa, né? Ela é dividida em diversas sagas, cada um com sua própria temática, cada um com seus personagens, e essa estrutura complexa permite que o Tezuka explore ali uma ampla gama de temas e de ideias. Isso aqui com certeza é uma obra atemporal. Bem, essa aqui foi a minha lista dos 5 quadrinhos, 5 mangás que eu indico de Osamu Tezuka. Você já leu algum deles? Tem vontade de ler algum? Essa é a sua hora de comentar. Clica aí embaixo e vamos trocar uma ideia sobre gibi, porque é sempre bom conversar sobre esse assunto. Beijo no seu bumbum e até a próxima.